Se os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil, será que nossas forças armadas teriam alguma chance de resistir? É uma pergunta forte, quase um tabu, mas que nos faz pensar de verdade sobre a capacidade de defesa do nosso país. Muitos podem achar a ideia absurda, mas a verdade é que a geopolítica é cheia de surpresas, e estar preparado, ou pelo menos ciente das nossas capacidades, é fundamental. Para começar, vamos pensar no tamanho dos dois países. O Brasil é um gigante territorial, o quinto maior do mundo, com uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, um pouco maiores, ocupam cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ambos são vastos, com fronteiras extensas e uma diversidade geográfica que inclui florestas densas, desertos, montanhas e litorais gigantescos. Essa similaridade no tamanho, no entanto, não se traduz diretamente em uma equivalência de poder militar. O que realmente importa é a capacidade de projetar força e defender esse território. A comparação entre os equipamentos militares de ambos os países é crucial para entender esse cenário hipotético. Não se trata apenas de quantos aviões ou navios cada um tem, mas da qualidade, da tecnologia embarcada e da capacidade de manutenção de cada sistema. Ao longo desta análise, vamos mergulhar em detalhes sobre os aviões, navios, submarinos, tanques, sistemas de radar e toda a tecnologia militar que compõe o arsenal de cada nação. Vamos ver onde o Brasil se destaca, onde os Estados Unidos dominam, e quais seriam os pontos de equilíbrio em um confronto tão desigual. Primeiro, falaremos sobre a aviação, que é a ponta de lança de qualquer força moderna. Depois, passaremos para a Marinha, com seus navios de guerra e submarinos, essenciais para a defesa costeira e a projeção de poder no mar. Em seguida, analisaremos o poder terrestre, com os tanques e veículos blindados, que formam a espinha dorsal de qualquer exército. Não podemos esquecer dos radares e outros sistemas de tecnologia militar que dão a vantagem da informação e da coordenação. É importante ressaltar que esta não é uma comparação simplista de quem tem mais. Vamos olhar para a qualidade, a modernização e, acima de tudo, a doutrina de uso desses equipamentos. Um avião antigo, mas bem mantido e pilotado por um profissional experiente, pode ser mais eficaz em certas situações do que um modelo mais novo, mas com tripulação inexperiente. A tecnologia é um diferencial, claro, mas a estratégia e o treinamento são igualmente vitais. Um ponto que frequentemente é ignorado, mas que tem um peso enorme em qualquer análise militar, é o custo de manutenção de uma força armada. Ter aviões, navios e tanques de última geração é uma coisa. Mantê-los operacionais, com combustível, peças de reposição e pessoal treinado, é outra completamente diferente. Os orçamentos de defesa são reflexo direto das prioridades e capacidades de cada país. E nesse quesito, a diferença entre Brasil e Estados Unidos é abissal. Os Estados Unidos investem trilhões de dólares em suas forças armadas anualmente, um valor que supera a soma dos orçamentos de defesa de muitas outras grandes nações juntas. O Brasil, por outro lado, opera com um orçamento muito mais modesto, que muitas vezes mal cobre as despesas básicas de pessoal e manutenção, deixando pouco para investimentos em modernização e pesquisa e desenvolvimento. Essa diferença orçamentária se reflete diretamente na capacidade tecnológica e operacional de cada força. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A manutenção de forças armadas modernas é algo extremamente caro. Não é apenas comprar um avião ou um navio, mas sim garantir o treinamento contínuo das equipes, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, o salário dos militares, a infraestrutura de bases e quartéis, e a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo isso consome uma parte gigantesca do orçamento de qualquer país. E é justamente aqui que a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil se torna gritante. O orçamento do Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é algo que beira o inacreditável. Em 2023, por exemplo, o valor autorizado foi de aproximadamente 890 bilhões de dólares.
Para se ter uma ideia, esse número já é maior que o produto interno bruto de muitos países desenvolvidos. Mas esse valor ainda não conta a história toda. Quando adicionamos os gastos com a aposentadoria e saúde dos militares, além dos benefícios para os veteranos de guerra, o custo total das Forças Armadas Americanas se aproxima da marca de $1 trilhão anualmente. É um valor que desafia a compreensão. Esse montante colossal é distribuído de várias formas. Uma parte muito grande vai para as operações militares em andamento ao redor do mundo, que incluem desde missões de combate até exercícios de treinamento e ajuda humanitária. Outra fatia considerável é destinada à compra e modernização de equipamentos, desde mísseis e bombas até caças de última geração e navios de guerra. A pesquisa e desenvolvimento também recebe um investimento maciço, garantindo que os Estados Unidos estejam sempre na vanguarda da tecnologia militar. Por fim, o pessoal, tanto os militares ativos quanto os reservistas e os civis que trabalham para o Departamento de Defesa, consomem uma parte significativa desse orçamento, incluindo seus salários, treinamento e benefícios. Agora vamos olhar para o Brasil. O orçamento do Ministério da Defesa brasileiro para o mesmo período, 2023, foi de cerca de $27 bilhões. Uma diferença brutal, não é? Estamos falando de um orçamento que é aproximadamente 40 vezes menor que o dos Estados Unidos. E a forma como esse dinheiro é distribuído no Brasil também é bem diferente, o que acaba por expor ainda mais a disparidade. No Brasil, a maior parte do orçamento da defesa, cerca de 87%, é destinada ao pagamento de pessoal ativo, aposentadorias e pensões. Para colocar em perspectiva, nos Estados Unidos, essa mesma categoria consome aproximadamente 35% do orçamento. Essa desproporção significa que, enquanto os Estados Unidos conseguem investir pesadamente em novas tecnologias, equipamentos e P&D, o Brasil tem uma margem de manobra muito pequena. A maior parte dos recursos é simplesmente consumida por despesas fixas com pessoal, deixando muito pouco para a modernização da tropa, a compra de novos equipamentos ou a pesquisa de ponta. Essa estrutura orçamentária tem consequências diretas na capacidade de modernização e na tecnologia disponível para as nossas Forças Armadas. É um ciclo vicioso. Com pouco dinheiro para investir em P&D e novos equipamentos, o Brasil acaba ficando para trás tecnologicamente, em comparação com potências militares como os Estados Unidos. Isso não significa que nossas Forças Armadas não sejam capazes ou que nossos militares não sejam bem treinados. Longe disso. Mas a realidade é que, em um confronto direto, a vantagem tecnológica e de recursos seria esmagadora para o lado americano. A falta de investimento contínuo em modernização e tecnologia faz com que o Brasil dependa, em muitos casos, da aquisição de equipamentos de outros países ou da adaptação de tecnologias já existentes. Isso limita a autonomia e a capacidade de inovar. Enquanto os Estados Unidos desenvolvem suas próprias aeronaves, navios e sistemas de armas, o Brasil muitas vezes precisa comprar ou licenciar esses equipamentos, o que, além de ser caro, nem sempre garante o acesso às tecnologias mais avançadas. Essa é uma realidade dura, mas que precisa ser compreendida para que possamos avaliar de forma realista as nossas capacidades de defesa. Essa análise orçamentária é fundamental para entender o que vem a seguir, quando compararmos os equipamentos específicos. Porque não basta ter o equipamento, é preciso ter o dinheiro para comprá-lo, para mantê-lo funcionando, para treinar a equipe que vai operá-lo e para desenvolver a próxima geração de tecnologia. E nesse jogo de números e recursos, a diferença entre os dois países é assombrosa. Com essa disparidade orçamentária em mente, a comparação direta de equipamentos e capacidades militares começa a fazer muito mais sentido. Os Estados Unidos possuem uma frota aérea militar que é simplesmente colossal. São mais de 13 aeronaves, incluindo caças, bombardeiros, aviões de transporte, helicópteros e aeronaves de reconhecimento. É um número que por si só já impressiona, mas que ganha ainda mais peso quando consideramos a tecnologia e a modernização dessas aeronaves. Muitas delas são de última geração, incorporando tecnologias furtivas,
sistemas de armas avançados e capacidade de guerra eletrônica. Essa frota gigantesca permite aos Israel projetar poder aéreo em qualquer parte do globo, realizar missões complexas e manter uma superioridade aérea inquestionável. Em contraste, a Força Aérea Brasileira, a FAB, opera com uma frota de cerca de 700 aeronaves. É um número que, em termos absolutos, pode parecer razoável para um país do tamanho do Brasil. No entanto, quando comparado aos 13 aviões americanos, a diferença é gritante. Além da quantidade, a qualidade e a idade média da frota também são fatores importantes. Embora a FAB tenha passado por processos de modernização e aquisições importantes nos últimos anos, a disparidade tecnológica e numérica ainda é um desafio enorme. A aviação militar não é apenas sobre caças velozes. Ela desempenha um papel crucial em diversas frentes. Desde a observação e reconhecimento do terreno inimigo, o transporte rápido de tropas e suprimentos, até o ataque preciso a alvos estratégicos e o apoio aéreo próximo às forças terrestres. É uma teia complexa de funções que, quando bem executada, pode definir o rumo de uma guerra. Algumas aeronaves, inclusive, transcendem o campo de batalha e se tornam ícones culturais, símbolos de uma era ou de um conflito. O helicóptero, por exemplo, revolucionou a guerra moderna, e um modelo em particular se tornou famoso por sua atuação em um dos conflitos mais marcantes do século XX. Estou falando do icônico helicóptero UH-1H, popularmente conhecido como Agazão ou Huey. Esse helicóptero se tornou praticamente um sinônimo da Guerra do Vietnã. As imagens dele sobrevoando a selva, transportando tropas para as zonas de combate ou resgatando feridos sob fogo inimigo, são parte do imaginário coletivo. Ele era a espinha dorsal da mobilidade aérea americana nesse conflito, permitindo que as tropas fossem inseridas e extraídas rapidamente de áreas de difícil acesso, mudando completamente a dinâmica das operações terrestres. O Agazão não era apenas um meio de transporte. Ele foi a ferramenta que possibilitou o conceito de guerra aeromóvel, onde batalhões inteiros podiam ser deslocados por via aérea para contornar defesas inimigas, realizar ataques surpresa e reagir rapidamente a ameaças. Sua versatilidade era incomparável. Podia ser usado para transporte de carga, evacuação médica, apoio de fogo com metralhadoras e foguetes, e até mesmo para missões de busca e salvamento. A sua silhueta, com as pás do rotor girando e o som característico de seus motores, é inconfundível e evoca uma era de conflitos intensos e tecnologia em rápida evolução. A importância do UH-1H no Vietnã demonstra como uma aeronave, mesmo que não seja um caça de alta performance, pode ter um impacto estratégico imenso. Ele não era o mais rápido, nem o mais blindado, mas era confiável, versátil e, acima de tudo, disponível em grande número. Essa capacidade de mobilidade e flexibilidade que o Agazão proporcionou aos Estados Unidos no Vietnã é um exemplo claro de como o domínio aéreo e a capacidade de transporte podem ser decisivos. No entanto, a aviação militar moderna evoluiu muito desde então, e as aeronaves de hoje são máquinas de complexidade e poder muito maiores. Mas a lição do Agazão permanece. A quantidade, a versatilidade e a capacidade de operar em condições adversas são tão importantes quanto a tecnologia de ponta. Avançando dos helicópteros para os caças militares, entramos em um universo de velocidade, manobrabilidade e poder de fogo. Alguns desses aviões se tornaram verdadeiras lendas, não só pela sua capacidade no combate, mas também por aparecerem em filmes e na cultura popular. Um exemplo clássico disso é o F-14 Tomcat, que ficou mundialmente famoso pelo filme Top Gun. Esse caça era um monstro dos céus, com suas asas de geometria variável que se ajustavam automaticamente para otimizar o desempenho em diferentes velocidades, permitindo que ele voasse tanto em velocidades supersônicas quanto em baixa velocidade para pousos em porta-aviões. O Tomcat era um interceptador de longo alcance projetado para proteger a frota de porta-aviões americanos de ataques inimigos. Ele operava com uma tripulação de 2, um piloto e um oficial de interceptação de radar, que gerenciava os sistemas de armas e o radar complexo da aeronave. Sua principal arma era o míssil AIM-54 Phoenix,
capaz de atingir múltiplos alvos a longas distâncias, o que o tornava um adversário formidável no combate aéreo. A velocidade máxima do F-14 ultrapassava Mach 2, o dobro da velocidade do som, e sua capacidade de manobra era impressionante para uma aeronave do seu porte. No entanto, mesmo um ícone como o F-14 Tomcat teve seu tempo. Ele foi aposentado pela Marinha dos Estados Unidos em 2006, dando lugar a uma nova geração de caças mais versáteis e eficientes. Seu substituto direto foi o FA-18 Super Hornet, uma aeronave que, apesar de não ter o mesmo carisma do Tomcat para o público, é um avião de combate extremamente capaz e multifuncional. O FA, no nome do Super Hornet, significa Fighter Attack, indicando sua capacidade de realizar tanto missões de combate aéreo quanto de ataque terrestre e marítimo. O F-18 Super Hornet é a espinha dorsal da aviação naval americana hoje. Ele pode operar a partir de porta-aviões, realizando uma vasta gama de missões que incluem superioridade aérea, ataque a alvos em terra, reconhecimento, reabastecimento em voo e guerra eletrônica. É um avião robusto, confiável e com alta capacidade de sobrevivência em combate, graças aos seus sistemas avançados de guerra eletrônica e à capacidade de carregar uma grande variedade de mísseis e bombas inteligentes. A transição do F-14 para o F-18 representou uma mudança na filosofia da aviação naval americana, priorizando a versatilidade e a capacidade multifuncional em vez da especialização em interceptação de longo alcance. Enquanto os Estados Unidos operam uma frota de caças de última geração como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, além dos F-18 Super Hornet, a Força Aérea Brasileira tem uma realidade diferente. Por muitos anos, a espinha dorsal da aviação de caça da FAB foi composta por aeronaves como o F-5 Tiger. O F-5 é um caça de origem americana, mas que foi extensivamente modernizado no Brasil, recebendo a designação F-5M. Essa modernização incluiu novos radares, aviônica digital, sistemas de autodefesa e capacidade para usar armamentos mais modernos. Apesar de ser um projeto mais antigo, o F-5M ainda é uma aeronave capaz para defesa aérea e ataque leve. No entanto, reconhecendo a necessidade de modernizar sua frota e adquirir tecnologia de ponta, o Brasil fez um movimento estratégico importante ao adquirir os caças Gripen, da Suécia. O Gripen, na versão brasileira, é conhecido como F-39 Gripen. Esse projeto não é apenas uma compra de aeronaves, mas um programa de transferência de tecnologia e cooperação industrial sem precedentes. Parte da produção e da montagem dos Gripen está sendo realizada no Brasil, com engenheiros e técnicos brasileiros participando ativamente do processo. Isso garante que o Brasil não apenas receba os aviões, mas também adquira o conhecimento e a capacidade para manter, desenvolver e até mesmo projetar futuras aeronaves. O F-39 Gripen é um caça de geração 4, 5, o que significa que ele incorpora muitas das características dos caças de quinta geração, como aviônica avançada, sistemas de sensores integrados e capacidade de guerra em rede, mas sem a furtividade total. Ele é conhecido por sua agilidade, baixo custo de operação e manutenção e capacidade de operar em pistas curtas e até mesmo em estradas, o que o torna ideal para um país com a dimensão geográfica do Brasil. O Gripen é um caça multifuncional, capaz de realizar missões de superioridade aérea, ataque, reconhecimento e guerra eletrônica, trazendo um salto tecnológico gigantesco para a Força Aérea Brasileira. A chegada e a operação desses caças representam um marco na história da aviação militar brasileira, diminuindo a lacuna tecnológica em relação às potências mundiais, embora a diferença numérica e de infraestrutura ainda seja considerável. Além dos caças, a aviação militar moderna conta com uma gama de outras aeronaves que desempenham papéis cruciais. Uma categoria de extrema importância são os aviões de alerta aéreo antecipado e controle, mais conhecidos como AWACS. Pense neles como radares voadores, capazes de detectar aeronaves inimigas a centenas de quilómetros de distância, coordenar operações aéreas e fornecer uma visão estratégica do campo de batalha para os comandantes em terra e no ar.
Os Estados Unidos possuem uma frota robusta desses aviões, com destaque para o E-3 Sentry. Baseado no Boeing 707, o E-3 é facilmente reconhecível por seu grande domo rotativo sobre a fuselagem, que abriga o seu radar principal. Este avião é uma plataforma de comando e controle aérea capaz de monitorar o espaço aéreo, identificar alvos, guiar caças aliados e até mesmo direcionar mísseis. Sua capacidade de detecção de longo alcance e a habilidade de operar em qualquer condição climática o tornam indispensável em qualquer cenário de conflito de grande escala. Ele pode detectar aeronaves voando baixo, mísseis de cruzeiro e até mesmo navios, transmitindo essas informações em tempo real para as forças amigas. O Brasil, por sua vez, também reconheceu a importância estratégica desses olhos no céu. A Força Aérea Brasileira opera o E-99, uma aeronave desenvolvida pela Embraer a partir do jato regional ERJ-145. Embora menor que o E-3 Sentry, o E-99 é um sistema altamente capaz e foi projetado para atender às necessidades específicas do Brasil. Ele possui um radar de varredura ativa, que oferece excelente desempenho na detecção de alvos aéreos e de superfície. Além da função de alerta aéreo, o E-99 também pode ser configurado para missões de sensoriamento remoto e vigilância, sendo uma ferramenta valiosa para monitorar as vastas fronteiras e o espaço aéreo brasileiro. A existência do E-99 demonstra a capacidade tecnológica nacional para desenvolver e integrar sistemas complexos, mesmo que em uma escala diferente dos gigantes americanos. Outra categoria vital são os aviões de transporte militar. Sem eles, seria impossível mover tropas, equipamentos pesados, suprimentos e ajuda humanitária para onde quer que sejam necessários. Eles são a espinha dorsal logística de qualquer força aérea moderna. E aqui, o Brasil tem um motivo de orgulho com o KC-390 Millennium. O KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte multimissão projetada e fabricada pela Embraer. Ele representa um salto geracional para a aviação de transporte militar brasileira e internacional. Com capacidade para transportar até 26 toneladas de carga, o KC-390 pode levar veículos blindados, helicópteros, artilharia e um grande número de paraquedistas ou tropas. Sua velocidade e alcance o tornam ideal para missões de transporte estratégico e tático. Mas o KC-390 não é apenas um transportador. Ele é uma plataforma multimissão altamente versátil. Pode realizar missões de reabastecimento em voo, tanto para caças quanto para outros aviões de transporte, estendendo o alcance operacional da frota. Também pode ser configurado para busca e salvamento, evacuação aeromédica e combate a incêndios florestais. Sua capacidade de operar em pistas curtas, não pavimentadas e até mesmo em condições climáticas adversas o torna extremamente flexível, algo essencial para um país com a geografia do Brasil. O desenvolvimento e a exportação do KC-390 para outros países, como Portugal e Hungria, também reforçam a posição do Brasil como um ator relevante na indústria aeroespacial global. Ele mostra que, em certas áreas, o Brasil não apenas alcançou, mas também inovou, criando produtos de alta qualidade e relevância estratégica. No entanto, quando comparamos a capacidade de transporte militar com a dos Estados Unidos, a diferença de escala é nítida. Os EUARs operam uma frota de aviões de transporte que inclui gigantes como o C-5M Super Galaxy, uma aeronave que redefine o conceito de transporte pesado. Mas isso é assunto para o próximo segmento. Por agora, é importante entender que a presença de aeronaves como o E-99 e o KC-390, mesmo que em menor número e porte do que seus equivalentes americanos, garante ao Brasil capacidades essenciais de vigilância e logística que são fundamentais para qualquer defesa nacional. Eles são peças-chave em um tabuleiro complexo, onde cada movimento conta. Avançando na comparação de aeronaves de transporte militar, passamos para o que os Estados Unidos têm de mais impressionante nesse quesito, especialmente quando o assunto é a movimentação de uma quantidade massiva de carga. O C-5M Super Galaxy, da Força Aérea Americana, é, sem dúvida, o rei do transporte aéreo militar em termos de tamanho e capacidade.
Com cerca de 75 metros de comprimento e uma envergadura de asas que se aproxima dos 68 metros, ele é uma verdadeira fortaleza voadora. Este gigante pode carregar até 127 toneladas de carga, o que é aproximadamente 5 vezes a capacidade do nosso KC-390. Para dar uma ideia, um C-5M pode transportar 2 tanques de guerra M1 Abrams ou uma frota inteira de helicópteros de ataque Apache desmontados, ou ainda centenas de soldados com todo o seu equipamento. Sua capacidade de alcance intercontinental permite que ele transporte essa carga pesada para qualquer lugar do mundo com apenas 1 ou 2 reabastecimentos em voo. A existência de uma frota de C-5M confere aos Estados Unidos uma capacidade logística sem paralelo, permitindo a projeção de poder militar em uma escala global de forma rápida e eficiente. Ao lado do Super Galaxy, mas com uma história ainda mais longa e versátil, está o icônico C-130 Hércules. Embora menor que o C-5M, o C-130 é um cavalo de batalha, conhecido por sua robustez e confiabilidade. Ele pode transportar cerca de 20 toneladas de carga, ou aproximadamente 90 soldados, e tem a habilidade única de operar em pistas curtas, não pavimentadas, e em condições extremamente adversas. Desde sua introdução na década de 1950, o C-130 tem sido uma espinha dorsal para as operações militares e humanitárias em todo o mundo. A Força Aérea Brasileira também operou o C-130 Hércules por décadas, utilizando-o em uma vasta gama de missões, desde transporte de tropas e suprimentos até missões de busca e salvamento e apoio aéreo. O C-130 foi um componente vital da FAB até ser gradualmente substituído pelo KC-390, que oferece capacidades modernizadas e maior eficiência. A transição da tecnologia aérea para o ambiente marítimo nos leva a um novo capítulo na comparação de poder militar. Se o domínio dos céus é crucial, o controle dos mares é igualmente, se não mais, vital para a projeção de poder militar global e para a defesa de vastas linhas costeiras. A história está repleta de exemplos onde o poder naval determinou o curso de conflitos e impérios. Desde as grandes frotas de batalha até os submarinos furtivos, a marinha de um país é a sua capacidade de defender seus interesses, proteger suas rotas comerciais e projetar sua força em águas distantes. A Marinha dos Estados Unidos é, sem dúvida, a força naval mais poderosa do mundo. Sua frota é composta por uma gama impressionante de navios, desde porta-aviões nucleares gigantescos até submarinos de ataque e navios de assalto anfíbio. Os porta-aviões da classe Nimitz e agora da classe Gerald R. Ford são o ápice da engenharia naval, verdadeiras cidades flutuantes, capazes de lançar centenas de ataques aéreos por dia. Cada um desses navios pode carregar mais de 70 aeronaves, incluindo caças FA-18 Super Hornet, aviões de alerta aéreo antecipado, E-2 Hawkeye e helicópteros. Eles são escoltados por um grupo de batalha completo, que inclui cruzadores, destroyers e submarinos, formando uma força-tarefa capaz de operar independentemente em qualquer oceano. O Brasil, com sua vasta costa atlântica, também possui uma marinha que desempenha um papel fundamental na defesa de suas águas territoriais e na proteção de seus recursos marinhos. A Marinha do Brasil, no entanto, opera em uma escala muito diferente da americana. Enquanto os Estherneira possuem 11 porta-aviões, o Brasil não possui atualmente nenhum porta-aviões em operação. Nosso último porta-aviões, o NAI São Paulo, foi desativado em 2017. A Marinha do Brasil tem investido em navios de superfície menores como fragatas e corvetas, além de patrulhas oceânicas, que são essenciais para a vigilância costeira e a proteção da chamada Amazônia Azul, nossa área econômica exclusiva. Em termos de submarinos, a diferença também é marcante. Os Estados Unidos operam uma frota de submarinos nucleares, tanto de ataque quanto de mísseis balísticos. Os submarinos de ataque da classe Virginia e Seawolf são capazes de operar por longos períodos submersos, com alcance praticamente ilimitado e armados com torpedos e mísseis de cruzeiro. Os submarinos de mísseis balísticos, como os da classe Ohio, são a espinha dorsal da dissuasão nuclear americana,
carregando mísseis que podem atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. O Brasil, por sua vez, tem um programa ambicioso de desenvolvimento de submarinos, incluindo a construção de submarinos convencionais e, futuramente, um submarino de propulsão nuclear. O programa ProSub, em parceria com a França, visa construir 4 submarinos convencionais da classe Riachuelo e um submarino de propulsão nuclear, o SNBR Álvaro Alberto. Este último representa um salto tecnológico gigantesco para o Brasil, pois um submarino nuclear é capaz de permanecer submerso por muito mais tempo, cobrindo distâncias maiores e com maior furtividade, o que é crucial para a defesa de um litoral tão extenso. No entanto, o submarino nuclear brasileiro ainda está em fase de construção e levará anos para entrar em operação plena. Até lá, a frota de submarinos brasileiros é composta por submarinos convencionais, que, embora capazes, têm um alcance e autonomia limitados em comparação com seus equivalentes nucleares. A diferença no poder naval entre os dois países reflete não apenas o orçamento, mas também as doutrinas de defesa. Enquanto os Estados Unidos têm uma doutrina de projeção de poder global, o Brasil foca predominantemente na defesa de seu território e de suas águas costeiras. Essa diferença de foco se reflete em todos os aspectos das Forças Armadas. Vimos que no ar, os Estados Unidos possuem uma quantidade avassaladora de aeronaves, de caças de última geração a gigantes de transporte que podem mover exércitos inteiros pelo mundo. O Brasil, por sua vez, tem investido na modernização de sua força aérea com o Gripen e o KC-390, aeronaves de ponta, mas em números muito menores e com capacidades mais focadas na defesa regional e na projeção de força dentro do continente. No mar, a disparidade é ainda mais gritante. A Marinha dos Estados Unidos é uma força de projeção global, com porta-aviões nucleares que são plataformas de ataque autónomas, capazes de operar em qualquer oceano. A Marinha brasileira, embora vital para a proteção da nossa Amazônia Azul, tem uma frota mais modesta, focada em defesa costeira e vigilância, com o programa de submarinos nucleares ainda em desenvolvimento a longo prazo. Então, o que tudo isso significa na prática se os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil? A realidade é que uma invasão em grande escala, nos moldes tradicionais de ocupação territorial, seria um cenário extremamente improvável. Não apenas pela distância geográfica e pela complexidade logística de manter uma operação desse porte, mas também pela ausência de um motivo estratégico que justificasse tal ação. No entanto, se o foco fosse uma intervenção militar limitada, para desestabilizar ou para proteger interesses específicos, a capacidade de resposta brasileira seria colocada à prova. A superioridade tecnológica e numérica dos Estados Unidos em todos os domínios, aéreo, marítimo e terrestre, é inegável. Eles têm acesso a sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento que lhes dariam uma vantagem esmagadora no campo de batalha, permitindo que identificassem e neutralizassem ameaças com precisão e rapidez. Seus caças stealth, como o F-22 e o F-35, teriam uma capacidade de penetração em espaço aéreo inimigo muito superior aos nossos F-5M e até mesmo aos futuros Gripen. No mar, a presença de um grupo de batalha de porta-aviões americano já seria suficiente para controlar vastas áreas costeiras e projetar poder aéreo de forma contínua. Por outro lado, o Brasil possui um território imenso e diversificado, com a Amazônia representando um desafio logístico e tático para qualquer força invasora. A guerra de guerrilha e a resistência assimétrica seriam estratégias que a Força Armada Brasileira, com seu conhecimento do terreno e apoio popular, poderia empregar para dificultar a vida de um invasor. Além disso, as Forças Armadas brasileiras são treinadas para a defesa do território nacional, e a moral das tropas seria um fator importante. A experiência em operações de selva, por exemplo, é um diferencial importante. Contudo, essas táticas de resistência, embora eficazes para desgastar um inimigo, dificilmente seriam suficientes para repelir uma invasão de uma superpotência com recursos ilimitados. A verdadeira capacidade de defesa do Brasil não reside apenas na comparação direta de equipamentos, mas também na sua capacidade de dissuasão e na sua posição geopolítica.
O Brasil é uma nação soberana, com relações diplomáticas estabelecidas e um papel importante na América do Sul. Uma agressão direta dos Estados Unidos contra o Brasil teria repercussões internacionais gravíssimas, gerando condenação global e possivelmente unindo outros países contra a ação americana. Em suma, a possibilidade de uma invasão americana ao Brasil, embora hipotética, nos força a confrontar as realidades da diferença de poder militar. Enquanto o Brasil tem uma força de defesa robusta e crescente, focada em proteger seus interesses regionais, os Estados Unidos mantêm uma capacidade de projeção de poder global sem precedentes. O equilíbrio entre defesa territorial e projeção de poder é uma questão de doutrina e orçamento. O Brasil, com seus investimentos em tecnologia e aprimoramento de suas forças, busca fortalecer sua soberania e capacidade de autodeterminação. Mas a disparidade com uma superpotência como o Sierra Leone é um lembrete constante dos desafios que qualquer nação enfrenta no cenário geopolítico atual. A reflexão final é que a probabilidade de um conflito direto entre os dois países é extremamente baixa. As relações diplomáticas, econômicas e culturais são muito mais complexas do que um simples embate militar. No entanto, o exercício de imaginar um cenário assim nos ajuda a entender a importância de manter forças armadas bem equipadas e treinadas, não apenas para enfrentar ameaças externas, mas para garantir a soberania de uma nação em um mundo em constante mudança. É um lembrete de que a paz, muitas vezes, é mantida pela capacidade de se defender.